aqui. Hoje eu quero falar sobre a honestidade. A palavra de Deus em Provérbios, capítulo 22, no versículo 1, mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas. Então, Provérbios capítulo 22, versículo 1, a parte A do versículo, ele diz que se nós tivéssemos de escolher um bom nome ou sermos muito ricos, qual dos dois nós deveríamos escolher? Talvez a maioria diga, como o Salomão diz aqui: não, eu quero escolher ter um bom nome. Claro, obviamente, afinal de contas, a sabedoria de Salomão dada por Deus disse isso, que é mais digno que o homem escolha ter um bom nome do que as muitas riquezas. Se você tivesse de escolher entre um bom nome e muitas riquezas, qual dos dois você escolheria? Aqui está milhões e milhões de reais à sua esquerda, e aqui está um bom nome à sua direita. E você só pode escolher um dos dois. Qual dos dois você escolheria? A maioria diria: eu escolheria um bom nome. Mas eu pergunto, será que na prática de fato é dessa forma? Porque como alguém pode ter um bom nome? Em Salmo capítulo 15, no versículo 1 ao 5, quero que você leia comigo, quando perguntam a Deus quem habitará no seu tabernáculo, quem vai morar com Deus no seu santo monte. E o Senhor diz: aquele que anda com sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração, aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo, aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura e nem recebe suborno contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Na visão de Deus, para que um homem seja justo, não basta apenas ele se intitular justo. Para que um homem de fato seja justo, porque apenas os justos habitarão com Deus no seu tabernáculo. Para que um homem seja honesto, é preciso que ele ande com sinceridade. Ele não ande de uma forma camuflada. Ele não ande com mentiras, mas que de fato ele ande com sinceridade. E também que ele pratique a justiça, que ele seja uma pessoa justa. E que ele fale verazmente segundo o seu coração, que ele seja honesto, que ele seja sincero, com humildade, com amor, e pratique aquilo que é justo, que ele compre e que pague, que ele prometa e que cumpra. Ele diz também que o homem honesto jura com dano seu e não muda. Ou seja, ele faz um juramento, ele faz uma promessa, e mesmo que depois ele veja que terá prejuízo com isso, mesmo que depois ele veja: poxa vida, eu não deveria ter falado isso. Mas o homem honesto, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele jura com dano seu, mas ele não muda. Ele cumpre as suas promessas, ele cumpre os seus juramentos, ele cumpre aquilo que ele diz, aquilo que ele fala. Isso é ser uma pessoa honesta. Mas nós olhando aqui para Provérbios capítulo 3, no versículo 27 e 28, tem mais uma lição tremenda sobre isso. Quando ele diz, Provérbio 3, 27, não detenhas dos seus donos o bem, estando na tua mão o poder fazê-lo. Verso 28, não diga ao teu próximo: vai e torna amanhã e eu te darei, tendo-o contigo hoje. O que ele está falando? Que o homem honesto, se ele sabe que algo pertence a alguém, se ele sabe que algo tem dono, então se está no poder da mão dele o poder fazer o bem a essas pessoas que são dono de determinada coisa e que de repente essa coisa foi tomada, foi usurpada, foi saqueada ou foi roubada, furtada, enfim, ele não detém dos seus donos o fazer o bem. Se ele sabe que alguém lhe é devido o bem, que alguém ele deve praticar o bem, se aquela pessoa
é merecedora da prática do bem, é merecedora de receber o bem. O texto diz que ele não se detém em praticar o bem a essas pessoas. Se está na mão dele fazer, ele faz o que está na mão dele para fazer o bem àqueles que merecem o bem. E no verso 28, ele dá outro conselho aqui sobre a honestidade. Ele diz: não diga ao teu próximo, vai e torna amanhã, e eu te darei, tendo contigo hoje. Por quê? Se está na sua mão hoje, por que você manda o seu próximo ir e voltar amanhã para poder receber? Se está na sua mão hoje, o texto diz que o homem de Deus, a mulher de Deus, o homem honesto, deve dá-lo hoje. Nunca diga ao seu próximo, vai e volte amanhã. Se já está na tua mão, poder fazê-lo. Se já está na tua mão, se já está contigo, se já está na tua mão, para dar para ele. O homem honesto, a mulher honesta, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele não procede dessa maneira. Se o teu próximo veio hoje, tu não dirás a ele, vai e torna amanhã, e eu te darei. Porque tu tens contigo hoje para dar a ele, para não precisar que ele volte amanhã de novo. Sim, porque dá-se a entender que está humilhando aquela pessoa. Atitude de honestidade. Não basta apenas nós dizermos, eu sou honesto. Nós devemos de fato provar a nossa honestidade. Se colocasse diante de nós a escolha, sim, das muitas riquezas ou do bom nome, qual você aceitaria? Qual você quereria, escolheria? O bom nome, pastor. Mas as suas práticas têm escolhido de fato o bom nome? Porque o bom nome, o seu bom nome depende das suas práticas. O seu bom nome depende das suas obras. O seu bom nome depende das suas atitudes, dos seus compromissos, da honra que você dá aos seus compromissos, da fidelidade que você dá aos seus compromissos, da forma idônea, íntegra e honesta e justa com a qual você se move no meio da sociedade, no meio das pessoas. Isso é que pode definir o seu nome como bom ou como mau. Isso é quem pode definir o seu nome como honesto ou como desonesto. Isso é o que pode definir o seu nome como uma pessoa do bem ou como uma pessoa do mal. São as suas obras, são as suas práticas, são as suas ações, são os seus compromissos com suas responsabilidades. É o seu compromisso com a sua palavra, é o cumprimento das promessas que você faz, é a realização das coisas que você promete. Isso torna você honesto. Isso dá a você um bom nome. Logo, você se torna uma referência. Sim. Porque quando se lembrar de alguém honesto, eles vão lembrar de você. Quando se lembrar de alguém que honra o compromisso, ele vai lembrar de você. Quando se lembrar de alguém que cumpre as suas responsabilidades, eles vão lembrar de você. Quando se lembrar de alguém, quando se falar de alguém que fala a verdade, eles vão lembrar de você. Quando se falar de alguém que é sincero, eles vão lembrar de você. Por quê? Porque as suas obras têm arrogado para ti, têm arrogado para si um bom nome. As suas obras, as suas práticas têm definido quem é você. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 5, no versículo 10: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Os injustos, amados, são aqueles que são desonestos. O oposto dos honestos. São aqueles que não cumprem os seus compromissos. São aqueles que prometem, mas não fazem. São aqueles que compram, mas não pagam. São aqueles que não honram as suas responsabilidades. São aqueles que dizem ao seu próximo: olha, tu veio hoje aqui, mas volta amanhã, tendo ele já na mão fazê-lo. Os desonestos são aqueles, sim, que nega o bem àqueles a quem lhe é devido. Que tendo o poder na sua mão de fazer, mesmo assim o nega. São injustos. São desonestos. E a palavra do Senhor diz que para os desonestos, os injustos, a sua parte será no lago de fogo e enxofre. Será no tormento eterno. Já que ele diz em 1 Coríntios 5,10 que os injustos não herdarão o reino de Deus. Então, meu amado, olhe para o seu perfil. Olhe para você. Você tem cumprido as promessas que você tem feito?
Você tem pagado o que você tem comprado? Você tem honrado com seus compromissos? Você de fato é aquela pessoa que diz e que não muda, mesmo tendo prejuízo, mas você cumpre o que falou? Porque infelizmente, amados, muitas pessoas, muitas vezes, por serem precipitadas e ansiosas, abrem a boca para dizerem muitas coisas, ou às vezes para até prometer muitas coisas. E na verdade, quando chega a hora de cumprir, essas pessoas demonstram que elas não honram com a sua palavra. E nós, de maneira alguma, meus amados irmãos, podemos ser dessa maneira. De forma alguma nós podemos ser dessa forma. Portanto, se você está devendo em algum lugar, pague. Se você prometeu alguma coisa a alguém, cumpra. Se está na tua mão o fazer o bem a alguém que você sabe que merece o bem, faça. E pare de dizer ao seu próximo: volte amanhã, tendo você aí na sua mão o poder dá-lo hoje. Seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus. Sim, cumpra com seus contratos, cumpra com seus compromissos. Seja honesto, tenha um bom nome. Seja uma referência de homem de Deus, de mulher de Deus. O Brasil, ele vive uma crise financeira, uma crise política, uma crise militar, porque vemos as ruas, as guerras nas grandes metrópoles. O Brasil vive uma crise moral, mas o Brasil vive, dentre outras crises, uma crise também, uma crise de identidade da igreja do Deus vivo. Há várias igrejas se intitulando Igreja do Deus vivo, mas apenas as nossas obras, os nossos atos de justiça, a nossa honestidade, a nossa integridade, idoneidade, a nossa conduta irrepreensível é quem de fato mostrará para essa nação a identidade da verdadeira igreja do Senhor. Então nós temos que ser sal para essa terra, temos que ser luz para esse mundo, temos que de fato, meus amados irmãos, fazer com nossas obras, antes mesmo de pregar qualquer coisa, que o Brasil volte a acreditar que a igreja do Deus vivo ainda está aqui, que um povo santo do Deus verdadeiro ainda permeia essa terra, e que são dignos de ser honrados e respeitados, porque honram e respeitam. São dignos de ser honrados e respeitados, porque cumprem com sua palavra. Sim, porque realizam, sim, as suas promessas. Diferente da maioria da população, e até mesmo de grande parte do povo que se diz ser igreja. Então e aí, dependente do país onde você está, nós sabemos que os países do mundo estão todos em crise, ou quase todos em crise. Então, você deve de fato, amado, andar como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, e fazer de tudo para que ninguém venha se escandalizar com você. Estando nas suas mãos o poder fazer, estando o poder nas suas mãos, faça de tudo para que ninguém se escandalize com você, para que naquilo que eles chamam de mal, no dia da visitação, eles sejam envergonhados pelas boas obras que vêm em vocês, como disse o apóstolo Paulo. Então, veja o que está faltando, olhe o que precisa consertar, veja o que precisa rebocar, remendar, reformar, e faça-o. Faça-o diligentemente, faça-o urgentemente, e faça para a glória de Deus, para a edificação da igreja e para o resgate de vidas, e para o teu próprio bem espiritual, para a tua própria comunhão com Deus. Que Deus abençoe a tua vida, que esta breve reflexão esteja encontrando o teu coração em nome de Jesus. Se nós olharmos para a história dos antigos, no tempo do Antigo Testamento, nós vamos ver, amados, que as pessoas eram tão honestas com suas palavras, que quando eles iam fazer um negócio, por exemplo, a compra de um campo, alguma coisa, simplesmente a palavra era o suficiente. Eles colocavam um tipo de monumento e ali pronunciavam algumas palavras e ponto, a palavra deles era o suficiente. Um juramento era suficiente. A honestidade, a honra pela palavra, para que tivesse um bom nome. E todos ali saberiam, pode fazer negócio com aquele homem, porque ele tem um bom nome.
Pode comprar dele porque o que ele vende é bom. Pode vender para ele porque ele paga. Mas se você tiver um mau nome, as pessoas vão dizer: não faça negócio com ele que ele lhe engana. Não venda que ele não paga. Não compre porque não presta o que ele vende. É triste ver, amados, hoje crentes envolvidos em ramos de negócios onde a sua principal atividade para vender é mentir, é enganar as pessoas, é iludir as pessoas com mentira. Para vender a sua mercadoria, muitos mentem. Para comprar a mercadoria, muitos mentem. São desonestos. E fazem isso sabendo que estão sendo desonestos. Fazem isso sabendo que estão mentindo. Sabendo que estão agindo inconvenientemente à palavra do Senhor. Nós olhamos para Moisés, para os profetas, nós vemos todos homens honestos, homens de palavra, homens que cumpriam o que dizia, homens que de fato honravam seus compromissos. Por quê? Porque sobre eles estava o nome do Senhor. Ao passo que nós vemos também a desonestidade e a punição para aqueles que foram desonestos. Nós vemos, por exemplo, Acã. Quando entraram em Jericó e Deus disse que não era para pegar nada, Acã pegou uma capa babilônica, uma taça de ouro e 50 ciclos de prata e escondeu embaixo da sua tenda. Escondido, ninguém sabia, era proibido, Deus havia proibido. Ele pegou aquilo desonestamente e pagou um alto preço sendo apedrejado, ele e a sua casa. Nós vimos outro exemplo, o servo de um profeta chamado Geazi, servo do profeta Eliseu. Quando Eliseu curou o sírio Naamã da lepra pelo poder de Deus e não recebeu nada, embora o sírio tenha oferecido a ele milhões, equivalente a milhões de reais, o profeta Eliseu não quis aceitar nada. E Geazi correu e foi ao encontro do sírio e pediu que ele desse em nome de Eliseu, que Eliseu mandou pedir prata, mandou pedir ouro, mandou pedir vestes, e o sírio deu, Naamã deu. Só que Geazi estava mentindo, estava sendo desonesto, movido pela ganância e pela cobiça. E nós não podemos ser assim, porque a punição para a atitude desonesta de Geazi, meu amado, foi ter contraído a lepra de Naamã, ele e a sua descendência, ele até a morte e depois a sua descendência. Temos muitos outros exemplos de desonestidade, mas também de pessoas honestas, de pessoas que falaram com Deus e fizeram, de pessoas que prometeram o seu próximo e cumpriram, de pessoas que foram honestas, pessoas que foram honrosas, pessoas que trabalharam para que o seu nome fosse perpetrado como o nome de um homem justo, de uma pessoa honesta. Embora, claro, isso não lhe daria o direito à salvação, porque obviamente a salvação é pela graça. A honestidade é fruto do Espírito Santo, é fruto de quem está salvo. Eu vou ser honesto para poder ser salvo. Ninguém vai ser salvo, eu vou ser honesto para ser salvo. Não. Eu pratico a honestidade porque eu sou uma pessoa salva. Então, meu amado, se encontrou o que não é seu, deixe. Não pegue o que é do próximo, não pegue o que é dos outros, não venda o que não presta, não compre com mentira, não venda com mentira. Seja honesto acima de tudo e Deus te honrará.